de 2020, aconteceram chuvas torrenciais aqui em Belo Horizonte. Sim. A casa onde eu morava alagou. Nós tivemos que sair com a minha esposa quase dando à luz. Fomos para uma casa de favor por um tempo. E dali a gente foi para o hospital para ganhar a Rebeca, nossa primeira filha. Para ser o menino de Deus. Ela sempre me conduziu para ser para ser um pastor. Então, a verdade é que a palavra de Deus, fazendo parte da vida da família, né, com certeza vai provocar uma alteração na convivência desta família, de uma forma em que vai ser este milagre, essa bênção, mudança de comportamentos. Sim. Olá, meu amigo, mais um podcast Inspirando Casais. Estamos aqui para dar continuidade nesse propósito de estar abençoando casais, que é o nosso objetivo. Só que hoje nós estamos aqui, tá faltando alguém comigo aqui, não é verdade? É a minha esposa Silvana. Mas o propósito dessa gravação, desse podcast, é um bate-papo de homem para homem. Hoje vai estar aqui sendo este trabalho que nós começamos, já fizemos um com o pastor Marcos Silveira e hoje, daqui a pouco vocês vão conhecer o nosso convidado. Antes de dar continuidade, quero dizer para você que é importante demais você entrar no Instagram, no Facebook, lá no YouTube, TikTok e acompanhar as divulgações que nós estamos fazendo lá do podcast Inspirando Casais BH. E quando você entrar lá, faça o seu comentário, encaminha para alguém, marca alguém, que todas as palavras lá, com certeza, são palavras voltadas para abençoar o seu casamento ou o casamento de quem você sabe que precisa. E com seus comentários é importante porque às vezes as pessoas comentam lá e aquele comentário ele se torna um tema para uma próxima gravação. Então, por que é importante você fazer isso? Porque você nos ajuda. Quanto mais comentários, quanto mais compartilhamento, mais pessoas nós vamos alcançar. E esse é o nosso objetivo, alcançar o máximo de casais para ser abençoado através desse podcast aqui, ok? Para quem não me conhece, é a primeira vez que você está vendo, eu sou o Everton da Silvana. Ela não está aqui porque hoje é uma conversa de homem para homem. Então, seja o nosso convidado, não deixe de dar aí o seu like, que é importante para esse programa e com certeza vai alcançar outras vidas, tá bom? Eu quero dizer para você que hoje nós temos um assunto muito, mas muito importante mesmo. E esse assunto vem tratar exatamente de maridos, esposas, filhos que devem ter um propósito dentro de casa. E esse propósito dentro de casa, nós podemos colocar o nome aqui que é o culto no lar. E para conversar a respeito disso, nós convidamos para estar conosco aqui hoje o nosso amigo pastor William Martins, que você vai conhecer agora. Aí você se apresenta, por favor. Quem que é o William Martins como filho, como marido e como pai, que eu sei que você já é pai, né? Vamos lá. Ô pastor Everton, que alegria estar aqui conversando com você nesse podcast tão relevante. É maravilhoso para mim, é uma alegria muito grande mesmo, uma honra estar aqui com você. Já tenho acompanhado esse podcast e indico para todo mundo que defende a família cristã, que pretende aprofundar no conhecimento sobre o que a Bíblia diz a respeito do casamento. Esse podcast é muito relevante. Eu sou o William Martins, eu sou casado com a Raíza, eu sou pai da Rebeca, de 5 anos, sou pai do Daniel, de 3 anos, e sou pastor na Primeira Igreja Batista Laranjeiras. É uma igreja que tem como foco cuidar de pessoas. Por isso que nós chamamos lá na igreja, falamos que nós somos um reino de amigos, porque nós somos a PIBLAR. Olha só que interessante. Primeira Igreja Batista Laranjeiras, a nossa sigla é PIBLAR. 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 E como
eu tenho esse tema da família como um carro-chefe do meu ministério. Quando a gente foi pensar num assunto para o livro, a gente começou com esse assunto. Tudo começa no lar. Mas, falando um pouco de mim, eu sou um cara comum, filho ali do seu Messias, filho da dona Ana, pessoas de Deus, anônimos da fé. Ambos já partiram para a glória, mas deixaram um legado muito especial no meu coração. A minha mãe, Ana Elisa, ela era uma senhorinha de fé que ela vivia a vida da igreja na integridade, sabe? Sabe em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, quando diz que a igreja ela se reunia no templo, mas também se reunia de casa em casa? Eu via isso acontecer de forma empírica com minha mãe e meu pai. Eles uma criança ali no ambiente da igreja. A gente pensa que as crianças não entendem as coisas, elas estão observando tudo. Depois, lá na frente, ela vai fazer sentido um pouco o que ela está observando. Aquelas sementes que foram lançadas pelos pais, né? Isso. Fica gravado. Fica gravado, né? Que é o caso que você trouxe aí dos seus pais. Isso, eles se reuniam na igreja. Então, no culto público ali, estava todo mundo da igreja, todos os amigos reunidos, né? A grande família da fé reunida. E durante a semana, eu observava que as pessoas não tinham muita agenda, não marcavam para ir na casa uns dos outros. Então, eles iam lá, batiam, ô irmão, ô irmã, e viviam durante a semana ali em comunhão. Atos capítulo 2, eles se reuniam no templo, mas também se reuniam de casa em casa. Isso foi uma vivência sua? Isso é uma vivência. Na sua casa? É uma memória, né, da minha infância. E em casa, meus pais, eles tinham esse hábito de reunir para orar, de reunir para ler a Bíblia. Minha mãe tinha um livrinho lá que era o devocional, né, chamava Manancial, e todos os dias tinha que fazer aquela lição, meditar naquela palavra. E essa foi a base que eu tive da casa dos meus pais. E William, então na sua casa, na casa do seu pai, da sua mãe, né? Você tem boas recordações, bons ensinamentos, e hoje você é um pastor de uma igreja. Mas nós sabemos que para ser um pastor de uma igreja, nós temos que ter do nosso lado alguém muito especial. Exatamente. Fala aí do William marido. Você é casado com a Raíza. Raíza. Tem quanto tempo de casado? Como é que foi esse início? Que eu gosto de saber, assim, como é que foi o início? Foi você que chamou ela, piscou pra ela? Como é que foi esse negócio aí? Fala pra gente um pouquinho do William, hoje marido, mas que foi namorado, foi noivo e hoje tem um casamento. Everton, essa é uma história curiosa, viu? Porque eu sou muito devagar. Eu estava orando, pedindo a Deus uma esposa. Não, pera aí. Corta aqui na 18. Ele falou que ele era muito devagar. Eu quero entender esse negócio aí, porque às vezes pode ser o seu caso, que você é muito devagar, mas ele vai dar a tática para você aqui agora. Vai lá, continua. Não, olha só, a minha mãe tinha tido um AVC, ela já tinha partido para a glória, e o meu pai estava doente, ele estava no hospital. Só que eu guardei aquilo para mim, eu acumulei aquela dor para mim e não contei para ninguém. Só que eu gostava de uma menina lá na igreja, essa tal de Raíza, e nós participávamos de uma espécie de célula dos jovens. Certo. Até que num belo dia, lá nessa célula, eu falei com o pessoal, pedi oração. Falei, gente, ora pelo meu pai, ele está no hospital. E é isso. No final da célula, ela chegou perto de mim e falou o seguinte, me dá o endereço aí do hospital que seu pai tá, o quarto, né, o nome dele, que eu vou lá fazer uma visita. Eu não acreditei. Aí você já estava de olho nela. Eu já gostava dela. Ok. Você já tinha ali uma certa caída por lá. Sim. Só que ela foi e falou isso. que eu nunca tive coragem de conversar com ela, sabe? Mesmo? E ela chegou e falou assim, me dá o endereço aí do quarto que seu pai tá lá no hospital, que eu vou lá fazer uma visita, eu vou orar com ele. Né, eu não acreditei, mas eu passei o endereço e na hora certa eu tava lá, para conferir. Lógico. E ela chegou, fez uma visita de crente. Conversou com meu pai, né, recitou um versículo, orou com ele e foi embora.
Nem olhou pra mim, tipo assim, Meu oi, Deus do céu. oi, boa tarde, tchau. Foi seca assim, na lata. E aí o meu pai virou pra mim, olhou pra mim, o corredor era longo, olhou pra ela indo embora, olhou pra mim de novo. Falou assim, ô William, essa menina aí tem namorado? Eu falei assim, ô pai, não tem não. Falei assim, o que você tá esperando? Corre atrás dela. Aí eu corri atrás dela, né? E aí eu falei com ela assim, não, vamos conversar. Aí a gente conversou durante um tempo, aí depois a gente chorou, teve esse processo. Os nossos encontros eram na igreja, no dia do culto de oração, numa quarta-feira. E daí para lá surgiu uma amizade que depois eu acrescentei um motivo de oração, que era para, se fosse da vontade de Deus, a gente namorar, noivar e casar. E assim foi. Né? E assim aconteceu. Como nós estamos falando, hoje nós estamos com a conversa de homem para homem. A Raíssa, não é isso? Raíssa não está aqui. Se ela estivesse aqui, eu pedisse para você fazer uma declaração para ela. Corta na 18 ali e faz uma declaração para ela aqui hoje. É a sua oportunidade de explodir o coração dela. Vai lá. Ô Raíssa, como você é um presente de Deus para mim. Viver o que nós estamos vivendo hoje só é possível porque você está do meu lado. Deu filhos maravilhosos e você é uma mulher maravilhosa. Eu te amo. Aí, coloca aplauso aí. Muito bem. E você falou que tem filhos. Quantos filhos você tem? 2, um casal. Um casal? A Rebeca de 5 anos e o Daniel de 3 anos. É só nome bíblico, né? E como é que é ser pai? Ser pai é um desafio. Pra você. Um desafio tremendo, viu? Porque eu tenho aprendido que eu tenho que orar não só por eles hoje, mas eu tenho que orar para a geração deles. Eu tenho que já colocá-los diante do Senhor para a vida inteira. Então, eu tento conduzir os meus filhos, ensinar os meus filhos hoje não a serem simplesmente obedientes ali. São crianças, 5, 3 anos, bagunceiros, né, ali. Lógico. E eu oro e tento conduzi-los não para simplesmente serem obedientes, não para simplesmente serem quietinhos ali, mas eu tenho orado para que Deus já conduza a futura esposa do meu filho, para que Deus já conduza o futuro marido da minha filha, para que Deus já abençoe os futuros filhos deles. E esse é um exercício de fé tremendo. Eu estou aprendendo que a glória de um pai não é simplesmente criar um filho, mas é conduzi-lo para ele se tornar o próximo marido, o próximo pai. Né? Isso, dá um destino para ele certo, né? Exatamente. Agora, a gente ora dessa forma, na verdade, mas quando chega o rapaz lá em casa, não é fácil não, gente. Mas, como é debaixo de oração, Deus vai enviar pessoa certa. Amém. Uma pessoa correta. Igual hoje eu tenho o Luiz. Daqui uns dias nós vamos estar fazendo o casamento do Luiz com a Emily, minha filha mais velha. Uau. E, assim, acredito que foi um encaminhado de Deus e a gente já está enxergando um casamento abençoado na vida deles, né? Ela sempre falou assim, eu gostaria de ter um marido igual meu pai. E o rapaz, ele tem mais ou menos uma visão igual a minha. Uau. É um cara que é empreendedor, tem a visão de empreendedor. Ou seja, ela pediu e Deus está abençoando. Mas é assim, né? Quando a gente ora, Deus responde, não é verdade? E o que os seus filhos hoje olham para você como pai e pastor de uma igreja? Tem uma diferença? Como é que é essa vivência aí dentro de casa? Lá em casa nós temos uma frase que é comum. Eu sou o pastor da família, mas lá eu não tenho esse título, né, é o pastor. É o pastor. Teve uma vez que a minha filhinha virou para mim e falou assim: ô papai, você é o pastor. A minha esposa já falou na hora: aqui em casa ele não é o pastor. Nossa. Aqui ele é o seu pai. Porque até mesmo no ambiente da igreja, eu tento fazer com que eles não sejam os filhos do pastor. Porque eu aprendo isso da geração passada. Tem uma geração de pastores que infelizmente, tem os filhos fora do caminho do Senhor hoje, porque a cobrança em cima dos filhos do pastor foi muito grande. Então eu tento conduzi-los com a leveza, a seriedade,
como qualquer pai cristão deve conduzir os seus filhos. Não com uma carga maior por eu ser hoje um pastor de uma igreja. Entendi. Mas é um desafio muito grande, mas é uma alegria muito grande também. Como nós temos as responsabilidades da igreja, do trabalho, todas as questões muito sérias para pensar, quando chega em casa, né, que os dois vêm correndo, dá aquele abraço, gritando, papai, eu te amo, essa é a melhor tesouro, parte, né? é a melhor parte do dia. Ô, William, você teve algum tempo que você saiu da presença do Senhor ou nunca desviou? Tive. Eu tive esse tempo. E aí, o que você arrumou, meu cara? Olha só, essa é uma história curiosa, porque a minha mãe, ela sempre me conduziu para ser o menino de Deus. Ela sempre me conduziu para ser para ser um pastor. Ela sempre me conduziu para isso. Mas chegou ali na adolescência... Perguntar, é só você ou você teve irmãos também? Tenho irmãos. Tenho os irmãos mais velhos. Eu tenho uma diferença de 15 anos para minha irmã e de 13 anos do meu irmão. Bem diferente mesmo. O filho que eles chamam de rapa do tacho. O filho da experiência. Rapa do tacho, né? Aí o que acontece? Na adolescência, por influência dos amigos da escola, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuava tocando no louvor da igreja, ali o meu violão, ou eu ia tocar com o pessoal da banda de garagem. Uhum. E qual que foi a brilhante ideia que eu tive? De garagem. Eu fui para a banda de garagem. Aí eu tive as piores escolhas da minha vida, foi um momento muito ruim, um momento muito tenebroso, que eu realmente me desviei do Senhor. E eu acredito até que eu fiz isso de propósito, porque eu não queria ser pastor. Olha. Eu acho que eu tentei manchar a reputação para que isso não acontecesse de jeito nenhum. E sua mãe sempre declarava isso, você vai ser pastor, é isso? Olha que interessante, comigo ela não falou diretamente. Ela orava por mim, ela me conduzia na palavra. É interessante que ela fazia isso muito mais do que meu pai. Ela me conduzia na palavra, ela orava por mim, ela me direcionava, ela ia pregar, ela sempre foi presidente de mulheres, aí ela me chamava para ajudar a fazer o esboço, para ajudar a estudar o texto, ela me conduzia dessa forma. Só que olha só, eu fui pregar numa igreja recentemente, aqui no Vale do Jatobá, na região metropolitana de Belo Horizonte, e uma irmãzinha, ela chegou para mim e falou, ô pastor, tudo bom? Me cumprimentou, beleza, subi no púlpito, era uma irmãzinha da época da minha mãe. Ela subiu ao púlpito, preguei, no final do culto ela veio para mim desesperada, falou assim, William, a sua mãe viu a sua ordenação? Falei assim, não, minha mãe ela está na glória já tem alguns anos. Não, mas ela tem que ter visto a sua ordenação. Olha assim, como assim? Por quê? Ela falou assim, teve um culto de mulheres lá na sua casa, que a sua mãe orou, mas ela orou com tanta convicção, ela orou com tanta fé, pedindo a Deus que um dos filhos se tornasse pastor, que não é possível que ela foi para a glória sem ver a sua ordenação. Olha que legal, né, cara? Eu fiquei sabendo disso recentemente agora, que ela orava especificamente por isso. Olha aí. Olha a importância de uma mãe que ora pelo seu filho. Mesmo depois de tantos anos que ela já está na glória, as orações dela continuam a me abençoar. Continua me inspirando. Continua me conduzindo. Isso é especial, né? Especial demais. E você está vivendo debaixo dessa obediência aí, né? Eu voltei para os caminhos do Senhor, para a glória de Deus. Você ficou quanto tempo fora aí? Cerca de 2 anos. 2 anos. 2 anos fora do Evangelho. Uhum. Voltei para os caminhos do Senhor, eu voltei convicto. Não que eu iria seguir o caminho do ministério, mas eu voltei convicto que eu seria um crente fiel. Uhum. E seguir ali direito, né? E o Senhor conduziu a minha história de uma forma que eu mesmo não sou capaz de explicar. Uhum. Mas as coisas aconteceram uma coisa atrás da outra e o Senhor tem nos confiado a uma igreja, um ministério, pessoas a conduzir no caminho dele. Entendi. William, eu sei que não é muito elegante, mas quantos anos hoje você tem? 35. 35 anos?
Tá jovem igual eu. Eu tenho alguns anos mais de experiência aí, né? Seria exatamente 10 anos. Mais de experiência de vida aí. Pouca coisa, né? Isso aí é pouca coisa. Quem é bom de matemática, pessoal. Então, você tem uma responsabilidade, você tem uma família hoje, você tem a responsabilidade de uma igreja, né? É em Betim, não é isso? Em Betim. E com 35 anos. O que é isso? O que isso representa para você hoje? Olha, eu sempre me agarro naquela fala de Paulo a Timóteo, né? Que ninguém te acuse por você ser jovem. E eu, quando estava naquelas reuniões para decidir se eu seria realmente o pastor da igreja, eu perguntei para os irmãos se eles teriam dificuldade em ter um pastor jovem. Aí eles me explicaram que o antigo pastor da igreja também era bem jovem. E a igreja me abraçou de uma forma tão carinhosa, de uma forma tão amigável, de uma forma tão, assim, acolhedora, que eu não sinto essa pressão por ser jovem pastoreando uma igreja. Uhum. A igreja, os irmãos lá são crentes de verdade. E eles me dão essa segurança de conduzir a igreja de uma forma tranquila e leve. Uhum. Amém. Bom que lá os irmãos é crente. São crentes. Lá na nossa igreja tem crente bom e crente ruim. Mas é natural em qualquer lugar, entendeu? Amém? É natural. Bom lá. Veja bem, nós sabemos que nos dias atuais o ativismo, os trabalhos, né, tem retirado das famílias o momento de mesa, o momento ali de assentar, de bater um papo. São tantos os compromissos que a gente tem no dia a dia, igual eu trabalho por conta própria, hoje você é um responsável de uma área de manutenção numa empresa, né, que eu sei. Além disso, além da família, da igreja, ele trabalha em uma empresa responsável de um setor lá de manutenção. A gente sabe que isso toma um tempo da família. E isso tornou um desafio. E hoje a gente precisa voltar a cultivar algo muito importante, que é o que eu quero apresentar para vocês aqui agora. O pastor William Martins, ele buscou do Senhor a respeito de escrever um livro. E ele escreveu esse livro aqui. Esse livro me chamou a atenção, que exatamente tudo começa no lar. A bênção urgente do culto familiar. Tá aqui, ó. É um livro que foi recém-lançado, né? Lançou tem poucos dias. E conhecendo a história dele, né? Você já ouviu um pouco aqui sobre a simplicidade, a honestidade na presença do Senhor que ele tem dedicado. Ele conseguiu, né, com muita dificuldade, né, William? Não foi fácil, né? Não. Com muita dificuldade, lançou esse livro. E esse é um dos motivos que eu trouxe ele aqui para esse bate-papo de homem para homem, porque se trata de um assunto que é culto no lar e muitas vezes os homens têm deixado isso de lado. E são muitas casas, tá, gente? Muitas casas. A gente precisa entender um pouco mais sobre isso aqui. Eu não estou falando de célula, porque célula você traz outras pessoas para dentro da sua casa. Eu estou falando de um culto no lar, onde o homem, o esposo, a esposa e os filhos vão trazer novamente essa cultura que eu acredito lá na época de Moisés, lá na época de Davi. Existia esses momentos, né, que não tinha televisão, não tinha shopping, não tinha nada disso. Acredito assim que tinha esse momento de conversar. Bom, antes da gente entrar aqui propriamente em alguns assuntos que eu quero trazer aqui para o nosso podcast, quero que você fale aí qual que foi o seu caminhar aí para produzir esse livro aqui. Qual que foi o seu, digamos aí, o seu ponto inicial, o que te levou a escrever esse livro? Bom, primeiramente, você foi muito assertivo, né, nos tempos bíblicos, assim, dos patriarcas, né? O conhecimento acerca do Deus único foi passado de geração em geração. A tradição, ela é oral mesmo.
Esse conhecimento que atravessa as gerações, ensinando cada geração de pai para filho para neto, o conhecimento de Deus. Tanto é que quando o povo se desviava do Senhor, é porque uma geração esquecia de anunciar as verdades eternas. Nós podemos até citar que após Josué, nós tivemos um problema desse, né? Exatamente. A geração depois de Josué, ela esqueceu quem era Deus, diz assim. Isso. Esqueceu, que coisa terrível, mas continua aí. Mas em relação a pensar sobre o culto familiar, esse assunto veio para mim no momento da pandemia. Pandemia. Exatamente. Em janeiro de 2020, aconteceram chuvas torrenciais aqui em Belo Horizonte. Sim. A casa onde eu morava alagou. Meu Deus. Nós tivemos que sair com a minha esposa quase dando à luz. Fomos para uma casa de favor por um tempo. E dali a gente foi para o hospital para ganhar a Rebeca, nossa primeira filha. Prova, hein, cara? E pandemia ao mesmo tempo. Não, nós entramos para o hospital, o mundo estava normal. Uhum. Nós saímos do hospital, o mundo estava um caos. Pandemia. Tudo fechado, parecia cena de seriado. Isso. Parecia cena de filme. Aí a gente entrou para casa. A casa que era completamente assim desconhecida para nós, não era o nosso ambiente, né? Como eu era profissional liberal na época. Todos os clientes que eu tinha agendado, cancela. E para fechar com chave de ouro, a igreja, que era a nossa base ali de comunhão, também teve que fechar as portas. Sim. Então eu fiquei no chão, eu fiquei desesperado, eu fiquei numa tormenta terrível. E nesse momento que você está naquele vale ali de indecisões, né, um vale de sombra, um fosso, eu comecei a pensar muitas coisas, a teorizar muitas coisas, e eu fiquei completamente desesperançado. É mesmo? Eu fiquei completamente desnorteado. Imagina, com um bebê pequeno, a minha esposa não estava trabalhando, os meus clientes foram embora, eu não tinha nem a igreja. Meu Deus. Não tinha nem a comunhão da igreja para buscar um fio de esperança no Senhor ali. Então, eu fiquei num limbo ali, eu fiquei realmente desnorteado. Até que, estudando a Bíblia, fazendo o meu devocional, eu falei o seguinte: eu não preciso exatamente da comunhão da igreja para prestar culto ao Senhor hoje. Eu posso prestar culto com a minha família. Juntei ali a minha esposa com o bebezinho de colo e fizemos o primeiro culto familiar. Eu falo isso com muita vergonha, porque eu aprendi isso com os meus pais lá atrás. Só que, por alguma razão, me esqueci. Você não fez acontecer. Por alguma razão, me esqueci dessa realidade. E aí, naquele dia que nós oramos juntos, que nós lemos a Bíblia juntos, parece que a luz no fim do túnel apareceu. Porque a esperança voltou. Eu descobri que eu podia passar por qualquer vale de sombra, mas que depois eu poderia elevar os olhos aos montes, porque de lá que vem o socorro. Eleva os meus olhos para os montes, porque de lá vem o socorro. Aí eu comecei a cumprir o texto de Jeremias 33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas que você ainda não conhece. Certo. A esperança voltou. Então eu comecei a esboçar as primeiras palavras desse livro, né? Eu não sabia que ia virar um livro. Eu tinha um blog na época que eu colocava lá alguns artigos, né? Mas a coisa começou a tomar uma dimensão tão grande na minha percepção, que um dia eu acreditei. Eu falei assim: eu acho que eu estou escrevendo um livro. Mas a coisa Você anotava continuou. Lá no caderno? Digitava com o objetivo de postar num blog. Ah, sim. Né? Uhum. Eu tenho esse blog até hoje. Se você for no meu Instagram, você vai ter um link lá que vai ser direcionado a ele. Mas eu só postava lá, não fazia nada com aqueles escritos. Funcionava como uma agenda. Né? Inclusive hoje o blog é até um pouquinho mais esquecido, né? Exatamente. Por causa dessas novas ferramentas aí. As redes sociais hoje, o foco maior é o vídeo, né? É. Então,
quando eu reuni com a minha família, eu realmente pude viver uma realidade diferente. Porque a circunstância não mudou, os clientes não voltaram. A igreja não abriu de novo, só porque eu tive uma luz de esperança. Né? E nós ainda estávamos morando numa casa que não era a nossa casa. Era de favor nessa época? Era de favor nessa época. Aí depois a gente começou a pagar um aluguel e sem os clientes, foi uma bagunça a vida. Quando você fala cliente, você trabalhava com o quê? Com ar-condicionado. Ar-condicionado. Você instalava? Eu instalava ar-condicionado, fazia projeto, fazia plano de manutenção preventiva para clínicas médicas. Esse era o meu trabalho. Entendi. Só para o pessoal entender aí, ó. De onde eu venho. Pastor, pai e engenheiro mecânico e foi empresário aí, né? Ainda tem a empresa, mas hoje trabalha numa empresa, né? Isso. De ar-condicionado. Olha, você vê que trajetória, né? Exatamente. E ao mesmo tempo construindo algo que veio de Deus, que é esse livro aí. Pois é. É um presente de Deus, porque eu sempre quis escrever. Eu escrevo muito. Eu escrevo as minhas notas, eu escrevo meus pensamentos, eu escrevo os meus devocionais. Eu escrevo por hábito. Mas lançar um livro era um sonho. Era um sonho muito gigante. Era um sonho que parecia muito distante. Parecia uma coisa de outro mundo. Porque a gente que está acostumado a ler, a gente lê Hernandes Dias Lopes, a gente lê Augusto Nicodemos, a gente lê John Piper, a gente lê Timothy Keller. Então, nós estamos acostumados com uma boa literatura. Então, eu precisei me despir um pouco do preciosismo, sabe? Esses caras são abençoadíssimos, mas tem hora que as escritas deles é bem assim, muito além daquilo que a gente está capaz de... entendendo na realidade nossa, né? Isso. E às vezes você precisa ler umas 3 ou 4 vezes para você entender. É verdade. Assim acontece alguns livros que eu leio na área de família, né? Eu gosto de ler o Juscelio de Souza, lá do Mevan. O cara tem algumas escritas lá, não, eu tenho que ler isso aqui umas 3 ou 4 vezes. Mas aí isso foi uma inspiração também para você, né? Sim. Essas leituras. Sim, com certeza é referência. Referência que eu tenho e que eu tenho até hoje e que leio até hoje. Né? Com certeza. Talvez o autor que mais me influenciou desde a minha pré-adolescência é o C.S. Lewis, aquele autor das Crônicas de Nárnia, também autor do Cristianismo Puro e Simples. Ele tem livros que eu acredito que é obrigatório todo cristão ler. O Cristianismo Puro e Simples e Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O título ele é um chamativo, pouco né? Chamativo, mas a tese do livro é o seguinte: é como se o inferno fosse uma empresa e tem um diabo-chefe tentando ensinar um estagiário a tentar o crente. E ele tenta em todas as áreas, inclusive na área familiar. Então, ele serve como uma abordagem para você se prevenir das tentações, das tentações do dia a dia, das trivialidades do dia a dia. Aí você é munido de ferramentas para ser perseverante na fé, para manter uma vida piedosa, devocional, para manter uma vida na centralidade do lar, tendo as escrituras como base, para manter uma vida congregacional ativa, para se manter firme no Senhor. É o autor que mais me influenciou, C.S. Lewis. Deixa eu te perguntar um negócio, porque quando a pessoa traz uma ideia dessa, na igreja, na família, entre os amigos, sempre surge aquele abençoado para falar assim, esse negócio vai dar certo não. Teve alguma coisa nesse sentido assim, nessa sua notícia? Vou fazer um livro, vou construir aqui, vou escrever um livro. Fala um pouquinho disso aí, porque aí serve para as pessoas que têm um objetivo, mas às vezes uma fala de alguém desanima ela. Na verdade, o maior boicote que eu sofri foi meu mesmo. Olha. Eu pensava que eu não seria capaz de escrever, e a maioria dos pastores que desejam lançar o seu livro, às vezes passam pelo mesmo problema, porque eles vão pensar o seguinte, todo mundo vai ler o que eu escrevi. E se tiver uma palavrinha errada lá? E se tiver um errinho? E se o pessoal criticar? Mas quando você vence essa etapa de perder um pouco do brio
de uma reputação pública e se lançar mesmo para esse desafio, então você começa a experimentar algo diferente da parte de Deus. Porque para mim hoje, e olha que eu lancei esse livro tem 2 semanas, para ser mais precisamente. Tem 2 semanas que esse livro foi para a mão das pessoas. E algumas pessoas que eu nem sabia que estavam com o livro na mão me mandaram mensagem, gravaram um vídeo, gravaram um áudio, vieram a mim pessoalmente e falaram: pastor, que bênção. Olha só, quando a gente retém uma palavra que Deus direcionou ao nosso coração por medo, você deixa de abençoar. Estamos deixando de abençoar outros. É uma responsabilidade muito grande perder esse medo de alguma crítica ou de que algo não saia do jeito como foi planejado. Perfeito, é isso mesmo. É isso que cada um tem que vencer e se lançar. O resto, Deus vai fazer. A semente está lançada. Agora, Deus vai preparar o terreno, vai preparar os corações, vai preparar o lar que cada um vai aplicar os conteúdos aí do livro. E a obra é dele, o Espírito Santo é que vai convencer as pessoas. Entendido. Eu acho que deu para entender bem aí como é que foi escrito esse livro, os objetivos que ele teve no coração e as barreiras que ele venceu, né? O motivo principal aí foi quando ele ficou isolado com a família, a esposa e a filha ou filho recém... A filha. A filha, como é que é o nome dela? Rebeca. Rebeca, você, Rebeca. Quando você nasceu, foi uma inspiração nesse momento para o seu pai, William, começar a escrever. Ele nem sabia que seria um livro, mas Deus já estava ali dando a direção. Entrando na prática aqui, aí vai um recado diretamente para o homem. Vocês homens aqui, que hoje o nosso papo é com você. Vamos falar um pouquinho aí sobre um dos temas que eu vi no livro lá, que é descobrindo o poder do culto familiar. Fala um pouquinho, o que é descobrindo de uma forma bem resumida? O que você quis dizer com isso? Então, a família, quando alguém da família está diante desse tema, culto familiar, culto no lar, os olhos das pessoas até brilham assim, ó. Assim, nossa, isso é demais. Só que quando eu faço uma enquete nas igrejas por onde eu prego, eu falo, qual família que realmente faz o culto familiar? Ninguém, né? Quase nenhuma família levanta a mão. Nem dos pastores. Nem dos pastores. Mas eu digo o seguinte, que a família que ela aprende a prestar culto ao Senhor em casa, ela tem bênçãos exclusivas para ela. Ela vive milagres exclusivos para aquela família. Porque nós acreditamos que Deus fala conosco quando nós abrimos a Bíblia e lemos. Se aquela família abriu a Bíblia para ler, para meditar, para orar junto, então Deus está falando diretamente a ela. Algo especial da parte de Deus, dessa palavra que se renova a cada manhã, que naquele momento, naquele texto, não está falando com nenhuma outra família. A revelação ali, o movimento, o ambiente é exclusivo. É exclusivo. Deus está falando diretamente às pessoas que você mais ama na face da terra, por meio da sua vida. Deus está falando diretamente ao seu coração por meio da pessoa que você mais ama. Isso é uma bênção que, quando uma família piedosa descobre, ela passa a viver milagres, bênçãos que Deus está direcionando e derramando exclusivamente naquela casa, naquele lar. Quando a família precisa descobrir isso. Por quê? Você falou dos desafios da família pós-moderna. A alta carga horária no trabalho, as muitas responsabilidades sociais, principalmente para as famílias cristãs, né? Tem o pastor da igreja, tem o obreiro da igreja, tem o irmão que está lá na lanchonete da igreja, tem os diáconos da igreja, tem os líderes de ministério da igreja, está cada um ali desenvolvendo a sua função. E, às vezes, quando cada um volta ainda para casa, cada um precisa se isolar no seu canto, parece. Cada um está diante da sua própria tela e as pessoas param de olhar nos olhos umas das outras. Isso são desafios da pós-modernidade. A falta de tempo, e quando ainda todos estão juntos, eles estão juntos para viver separados, porque está cada um na sua própria tela. Cada um está com seu fone de ouvido no seu próprio mundo. Mas
Quando a família passa a ter uma consciência de que pode prestar culto em casa, esse, além de ser um ato piedoso, é um gancho para que a família volte a olhar nos olhos uns dos outros. O esposo com a esposa e os pais com os filhos. Exatamente. Olhando nos olhos. Ainda que por um momento do dia, ainda que por um momento durante a semana, vai que essa família não tem tempo mesmo, um trabalha de noite, outro trabalha de dia. Pelo menos em um momento da semana, pelo menos em um momento do dia, essa família vai olhar nos olhos, livre das telas, livre dos compromissos, livre das atividades, para ter um assunto em comum. E esse assunto são as Escrituras Sagradas. Muito bem, William. Então, esse descobrindo o poder do culto familiar é essa exclusividade de bênção na família que executa o culto familiar. Exatamente. Dentro desse assunto, você também falou algo importante lá, que é a responsabilidade do homem no lar, neste assunto culto familiar. Nos seus estudos, para você escrever isso, você dá uma orientação para o homem. Qual que é essa orientação? Corta na 18 e fala para os homens aí, por favor. Veja bem, pastor. Em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso 7, vai dizer o seguinte: Shema, palavrinha em hebraico para chamada de atenção. Shema. Shema. Preste atenção, ouça, ó Israel. O Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. As palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, e tu ensinarás com zelo e perseverança a teus filhos, quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, desde o momento em que você se levanta até o momento que você vai se deitar, já traduzindo o texto para a nossa cultura. Essa chamada de atenção é feita para os homens de Israel, para os líderes das famílias. Por isso, nós falamos que o homem é o sacerdote do lar, é o pastor da família. Sim. Porque a responsabilidade espiritual dele está em ensinar e conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. É muito importante que o homem entenda, isso já é ponto pacífico para nós, que o homem é o cabeça da mulher, ou seja, a liderança sobre a família, que o homem precisa amar a sua esposa de forma reverente, como Cristo amou a igreja. E este amor reverente, ele é um amor de liderança. E é necessário que o homem conduza a sua casa nos caminhos do Senhor. Josué, ele levantou essa bandeira. A sociedade pode fazer o que bem entender. As demais famílias de Israel, inclusive, podem servir aos deuses que quiserem. Mas eu e a minha casa. Olha a bandeira que Josué levanta. Ele toma a responsabilidade para si. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse deve ser o grito do homem cristão hoje. Ele deve tomar essa responsabilidade de uma forma tão séria, tão grande, que ele seja o principal agente a convocar o culto familiar na sua casa, com a sua família. Ele deve chamar a sua esposa para conduzir um culto familiar, para conduzir o ensino das Escrituras dentro de casa. Ele deve chamar a sua esposa para um momento de oração. Sabe como que eu tenho feito isso? Eu tenho filhos pequenos, né? De vez em quando eu sento no chão e falo o seguinte: Rebeca, vem cá, traz a sua Bíblia, a Bíblia ilustrada. Assim, qual história você vai querer ouvir hoje? Aí ela começa a pesquisar. Eu quero ler essa. Aí dá uma confusão, porque aí o Daniel quer outra. E eu faço de forma lúdica. Eu tento falar com eles na linguagem deles. 2, 3 minutos, que é o que eles vão conseguir absorver. E aí, dispersa. Não tem problema. Eu sento no sofá e eu falo com a Raiz assim: meu bem, vem cá. Ela vem, senta perto de mim e fala assim: eu estou precisando de uma oração sua. Ora por mim. Aí ela me abraça, ela coloca a mão no meu peito, ela coloca a mão na minha cabeça e ela ora por mim. Eu não estou falando, eu não estou sendo tão direto, mas esse é o culto familiar. O culto familiar... Nem sempre é a leitura da Bíblia, né? Nem sempre é a liturgia. A liturgia, como, vou trazer a igreja para dentro de casa. Exatamente. Às vezes as pessoas... É por isso que eu não gosto do termo culto doméstico, porque parece que é uma obrigação para ser feita dentro de casa. Mas eu
trata o culto familiar como um estilo de vida. Vai chegar um momento em que uma pequena liturgia pode ser importante, mas até que chegue esse momento, o estilo de vida de culto cristão deve ser o padrão da família. Que são essas atitudes simples. Simples atitudes. Hoje, por exemplo, só para dar um exemplo muito prático, eu estava lavando as vasilhas e a minha esposa estava dobrando as roupas. Eu falei com ela assim: meu bem, vem cá, deixa sair um pouquinho, vem cá. Não, estou dobrando as roupas. Eu falei: mas vem cá, eu preciso de você aqui. Ela chegou perto de mim, eu falei: senhora, por mim. Eu continuei com a torneira ligada, eu continuei lavando vasilha e ela estava ministrando ao meu coração, orando por mim. Isto é um ensino poderoso, porque você não está tornando o culto familiar uma coisa chata. Agora todo mundo para e vem cá, desliga tudo e vem cá, que a gente vai ler a Bíblia. Queridos irmãos, a paz do Senhor, a paz do irmãos, Senhor. Nem filhos. Não, o culto familiar ele deve ser uma coisa tão dinâmica que aquela zona de guerra não exista mais na sala de casa. Aquele lugar ali vai virar o Jardim do Éden, vai ser o lugar da paz. O marido tem a responsabilidade de conduzir com sabedoria esse momento. E quando o marido ele não sabe nem manusear a Bíblia? Então, essa é uma questão que eu fiz questão de deixar uma nota no livro, e todo lugar que eu vou pregar sobre esse assunto, eu preciso falar sobre isso. Muitas famílias não têm um marido cristão, ou ele é novo na fé, ou simplesmente ele não tem desenvoltura nenhuma para o ensino. Ele não consegue ensinar, né? A palavra de Deus, ele não consegue extrair os princípios e colocar de forma prática para a família. Esse marido, ele deve reconhecer essa fragilidade e ele precisa promover, no mínimo, o ambiente para que a palavra de Deus seja ministrada. Então, qual é o papel desse marido que não consegue ler um texto das Escrituras e explicar, ainda que minimamente? Ele deve promover esse momento. Como que faz isso? Vem cá, meu filho, vem cá. Sei que toca o violão e vem cá. Puxa aquela música lá pra gente, ó. Grande é o Senhor. Promoveu. Não é ele que está cantando, não é ele que está conduzindo, mas ele promoveu. Ah, beleza. Ô minha filha, vem cá, faz uma oração pra gente. Aí ele vai chamar a esposa, né, meu bem? Aqui, ó, eu gosto tanto daquele versículo, qual que é mesmo? Lê ele pra gente, aí, lê o versículo pra gente, aí, ó, o versículo que vai abençoar o nosso dia. Ele promoveu o momento. Então, quer dizer, eu não preciso ser um teólogo? Não precisa ser um teólogo. Eu não preciso ser um conhecedor, basicamente, da Bíblia, porque às vezes a pessoa não teve essa oportunidade mesmo. Sim. Né? Mas para promover esse ambiente do lar, eu não preciso estar simplesmente com a Bíblia na mão. Ou chamar isso de um culto como se fosse da igreja. Pois é. Mas com essas atitudes simples eu já estou promovendo, é isso que você quer dizer? Isto. Já estou promovendo esse ambiente de culto no lar. Até que isso vai fazer tanto sentido na vida dessa família, que o marido mesmo, o homem da casa, ele já preparou o ambiente. Os próprios familiares, os filhos, sei lá, a sogra que mora junto, a esposa, vão pedir esse momento. Então, assim, tá na hora da gente ler a Bíblia. Você acredita que teve um dia que tudo aconteceu, né? Toda a rotina da casa aconteceu. E aí eu falei com os meninos assim: vamos escovar dente para dormir. A minha filhinha de 5 anos falou comigo: não, papai. Vamos dormir não, papai. A gente ainda tem que ler a Bíblia. Ai. Por que ela fez isso? Porque o ambiente está preparado. No dia que eu esqueci, teve ela alguém para lembrar. Teve alguém para promover. Porque essa semente já está plantada nela. E aí vira uma coisa gostosa. Eu aprendi uma coisa, pela experiência mesmo dessa pregação, quase que como uma cruzada, falando sobre o culto familiar nas igrejas. Eu aprendi que as famílias não se reúnem em culto familiar porque acham que tem que ter um grande conhecimento. Tem que parar tudo e fazer uma mega liturgia. Mas não, é algo simples e que se torna natural, porque o culto familiar, conforme eu estou defendendo no livro, é um estilo de vida. Não é simplesmente uma liturgia, mas é um estilo de vida. Perfeito. A gente
tem vários outros assuntos aqui, mas nós vamos correr, tá bom? Vamos correr, porque o tempo já tá passando aqui, ó. Olha para você ver, uma das coisas que você fala também, um dos capítulos é guiando os filhos no caminho, somente no culto familiar. Nesse guiar, igual você falou da sua filha aí, sem muita um ensinamento mecânico, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, automaticamente você já está guiando ela para o caminho, que é o caminho correto, que é o caminho certo. Isso é automático, né? Após você promover esse ambiente de culto familiar. Então, eu entendo que uma criança, ela aprende muito mais com o exemplo do que com a leitura. Você vai perceber que a criança, ela aprende a falar e você pensa que foi um passe de mágica. Mas ela está observando, ela está assimilando cada ação, principalmente dos pais ali, que são os primeiros responsáveis por essa formação. A criança assimila e ela repete um padrão. Se naquela família há gritarias e brigas e contendas, aquela criança vai reproduzir esse comportamento. Se naquela família é uma família muito pacífica, muito responsável, mas ninguém olha nos olhos, está todo mundo trabalhando lá no seu notebook, no seu laptop, aquela criança ela vai reproduzir esse comportamento, ela vai ficar na dela e vai tentar fazer as coisas dela. Se naquela família é uma família piedosa que abre a Bíblia de papel mesmo, para ficar registrado, para ficar marcado, e lê, aquela família, ela coloca corinhos espirituais, hinos espirituais, salmos, para preencher o ambiente da casa, aquela família ora junto, aquela criança consegue perceber que os pais estão de joelhos, orando, essa criança vai tender a repetir o mesmo padrão. Ela não entende a técnica, ela não entende sequer a importância. Mas está sendo inculcado. Mas está sendo inculcado, a palavra é exatamente essa, na mente e no coração dela. Ela vai crescer. Por isso que quando o sábio ele observa a vida do povo, né, isso está registrado em Provérbios 22, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: instrua a criança no caminho que ela deve andar, porque até o fim da vida ela não vai se desviar desse caminho. O que é isso? Muita gente pega esse texto e pensa que é uma promessa. Eu vou educar a minha filha assim e ela jamais vai se desviar. Isso não é promessa, isso é uma observação do sábio. Ele observou a vida do povo de Deus e percebeu que algumas famílias não tinham uma boa condução espiritual, outras famílias tinham. E ele faz ali uma espécie de estimativa, uma espécie de porcentagem. Olha, a probabilidade daquela criança permanecer no caminho, ela está maior para a família que conduz a criança nesse caminho. O Senhor Jesus pode fazer tudo, tanto é que nós pregamos e cremos que Deus vai transformar a vida, mesmo daquela pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho. Mas a tendência de uma criança permanecer no caminho quando ela é instruída desde berço é muito maior do que lá pelo meio da vida alguém apresentar o Evangelho para ela e ela ser transformada. A tendência maior é que ela seja conduzida. Perfeito. Eu sou um exemplo desse que minha mãe, desde pequeno, eu lembro que todo dia, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, antes de eu sair para a escola, eu ouvia ela orando pelos filhos, né, pelos meus irmãos, e ela me conduziu. Nasci na Igreja Assembleia de Deus, uma igreja abençoada, e foi essa semente, se eu estou falando para você que isso marcou, e foi ali o fundamental para que hoje eu fosse um pastor, posso dizer isso, na verdade, né? Eu falo que essa é a pregação mais eloquente que uma família pode fazer, é dar o exemplo. Porque esse negócio de até o fim da vida a criança não se desviar do caminho é que ela lembra, ela pode até fazer qualquer coisa, mas ela sabe para onde voltar, porque está registrado na memória, está registrado no coração. O HD dela está ali, né? Exatamente. Gravado. Essa é uma pregação eloquente. E a minha mãe, na época, ela nem sabia ler. Nem sabia ler, na verdade. E foi a responsável, eu falo isso.
né? Lógico, teve Deus, mas ela foi a responsável para ministrar sobre a minha vida e levar eu lá desde pequenininho para a igreja. Olha que interessante aqui, ó. Tô lendo um livro aqui, ele registrou do Richard Baxter, acho que é isso. Richard Baxter. Abre aspas aqui, ó. A família é a primeira célula da sociedade e o culto familiar é o altar onde as crianças aprendem a santidade de Deus. Forte, né? Forte. Muito bom. Você estava falando sobre o homem ser o sacerdote do lar. Eu gosto de diferenciar a função do profeta e do sacerdote. O que o profeta faz? Ele recebe a palavra de Deus. Não é isso? Veio ao profeta a palavra do Senhor, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E então ele absorve, ele apreende a palavra de Deus e ele disponibiliza essa palavra ao povo. O sacerdote, ele faz um movimento um pouco inverso. Ele recebe ali o sacrifício no Antigo Testamento, né? A oferta, né? A alçada do povo, e ele então oferece a Deus. É um movimento um pouco inverso. O marido, o homem no lar, ele tem que fazer essas duas funções. Ele tem que receber a palavra de Deus e ministrar o coração da sua esposa e dos seus filhos, mas ele também deve fazer um exercício como o de Jó, que ao oferecer o sacrifício ao Senhor, falava o seguinte, né? Se porventura os meus filhos tiverem pecado, né? Esse sacrifício é para o perdão, né? Dos pecados dos filhos. Nós precisamos tentar fazer um exercício de imaginação, né? De onde estão as falhas estruturais, as falhas morais da nossa família e apresentar diante do Senhor, crendo que o Senhor vai ministrar no coração de cada um. Entendi. Tem um milagre que acontece no culto familiar, nesse contexto de oração, que é muito curioso. Você quer saber? Vai lá. Quando nós oramos, nós somos muito mais sinceros com Deus do que com as pessoas. Quando nós oramos em voz alta, na frente da família, eles estão ouvindo. Então, esposa, você quer mudar alguma coisa no coração do seu marido? Comece a orar do lado dele. Ele vai ouvir o que você está falando. Isso aí é estratégia, né? Estratégia. Marido, você quer realmente conduzir a sua esposa de uma forma bela, de uma forma amorosa, com uma liderança eficaz? Ore ao lado dela. Ela está te ouvindo. Isso é poderoso demais. E Deus vai acabar respondendo às orações usando a pessoa que você mais ama como ferramenta para isso. É poderoso. Muito interessante mesmo. Rapaz, mas como que foi esse papo aqui? Foi bom demais para os homens aí, até para as esposas, né, que recebeu aí uma palavra do pastor William Martins. E a gente vai ter que terminar, cara. Vai ter que terminar. Passa aí rapidamente aí, um dos tópicos lá também fala sobre os elementos essenciais para implantar o culto no lar. Fala aí rapidinho para eles aqui, fazem favor. Ótimo. Quando há um momento litúrgico na família, onde a gente vai realmente separar um tempo para prestar culto ao Senhor, então o culto ele deve ter 3 elementos básicos. Ele deve ter leitura da palavra, ele deve ter cânticos espirituais, ele deve ter oração. Leitura da palavra é simples. Você lê o texto, você explica brevemente o texto e você aplica o texto ao coração de seus familiares, como um pastor faz no culto. Mas ele demora 1 hora para fazer isso. Você pode fazer isso em 1 minuto. Leu João 3,16, porque Deus amou o mundo. Explica o texto. Ele amou o mundo, entregou o seu filho para que nós pudéssemos ter vida com ele. Pronto, já explicou. Pronto. Agora, esse mundo é a nossa família. Deus nos ama. Aplicou ao coração de seus familiares. Canta um hino. Depende aí da realidade da sua família. Tem uma pessoa mais idosa, canta um hino lá do cantor cristão. Tem um adolescente, bota lá, fala para ele mesmo botar no Spotify o artista que ele gosta lá, ou colocar morada. Tem uma criança, canta lá com ele 3 palavrinhas. Ter um momento de cântico é importante porque grava. E orações. É muito importante que todos os membros da família orem, desde a criancinha até um idoso que estiver na casa. Todos devem ter pelo menos um momento de oração. Sabe quanto tempo demora um culto familiar nessa estrutura? No máximo 5 minutos. Olha. No máximo 5 minutos.
e a sua família E é nesse tempo que vem esse ambiente e traz os milagres exclusivos para este momento. Exatamente. E aí, interessante, cara. A família vai viver num ambiente de paz. E aquele ambiente de guerra que existe por causa dos desafios da pós-modernidade vão embora. Muito legal, muito bom. É isso aí, pessoal. Nós estamos trabalhando aqui para termos casais abençoados, mas casais abençoados têm que representar famílias abençoadas. Quando o pastor William fala aqui, eu tenho essa definição de culto familiar, provocando um ambiente dentro de casa. Esse ambiente ele vai atingir os filhos, é lógico, de forma positiva, de forma abençoada, mas também vai melhorar o ambiente do casamento, porque dentro do tripé do casamento eu falo que é o esposo, a esposa e Deus. O culto familiar ele traz essa realidade para o casamento também. Onde tem esse culto, esse ambiente familiar, a gente não vai ter brigas. Pode ter uma discussão ou outra, porque não tem ninguém santo. Não tem casamento, não tem casal que é perfeito. Isso eu sempre falei aqui e vou sempre falar. Não tem. Mas esse ambiente muda muita coisa. Muda muita coisa, né? Na verdade, o que é essa alteração? É uma criação futura de filhos, esposo, esposa, impregnadas pela presença do Senhor. Exatamente. Lá na frente pode desviar? Pode, mas está marcado. Não é verdade? Exatamente. Então, fazendo as suas considerações finais aí, o que você tem a dizer? Olhando aqui para a nossa Câmara 18, corta na 18 aqui, dá um recado para os homens, para as esposas e os filhos para fechar aí a sua participação comigo aqui. Vai lá. Muito bem. Seguindo o texto de Deuteronômio, capítulo 6, começa com: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não existe culto familiar se você não presta culto devocional ao Senhor. Mantenha a sua vida de piedade ativa, de intimidade com Deus, com o Senhor. Com a porta do quarto fechado, você e Deus. Depois fala: tu ensinarás com zelo e perseverança a teus filhos. Pressupõe aí um casamento. Mantenha o culto conjugal. Marido e esposa orem juntos, leiam a Bíblia juntos. E depois fala para ensinar com todos eles e perseverança. Estando em casa ou andando pelo caminho o dia todo, conduzir os filhos. O legado de pais cristãos que realmente cuidam da vida espiritual de seus filhos é formar a próxima geração de cristãos com famílias fortes. Isso começa no lar, começa hoje. Tudo começa no lar. Tudo começa aí onde você está. Deus vai te abençoar. Você vai conseguir treinar os seus filhos para serem fortes no Senhor, fiéis no Senhor. O seu casamento vai perpetuar, vai ser uma bênção, vai ser um exemplo para a sociedade. Vai ser uma pregação tão eloquente, tão forte, que as demais famílias da sociedade vão poder até ir à sua casa num culto de célula, porque lá já existe um ambiente preparado chamado culto familiar. Eu quero agradecer imensamente essa preciosidade, esse momento de estar aqui. Eu estou muito honrado, estou muito feliz mesmo de ter participado aqui com você, pastor Everton. E muito obrigado por acompanhar essa audiência maravilhosa. Tenho certeza que esse podcast é um instrumento de Deus para abençoar as famílias. Amém. Obrigado aí. Eu sempre falo aqui que a base do podcast Inspirando Casais é Gênesis 2:24. Deixará o homem, o seu pai, a casa do seu pai e da sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, a sua esposa, e se tornarão uma só carne. E uma só carne é o nosso objetivo. Mas, ultimamente, tem tido no meu coração de fechar sempre o podcast, e logo após eu quero que você ore, fechando aqui, ore pela vida dos casais, dos filhos, e a gente fecha com a oração. E esse versículo aqui, Provérbios capítulo 24, versículo 3, que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Uau! Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Vai aí
o beijo do magro aqui deste podcast. Nós vamos fechar aqui com o William fazendo uma breve oração, abençoando a sua casa. Um abraço, até o próximo podcast. Amém, vamos orar. Senhor Deus, quão maravilhoso Amém. é o Senhor. Céus e terras estão cheios da tua glória e o Senhor é digno de toda adoração. O Senhor é digno de ser louvado. Deus, como Criador da família, nós queremos colocar as nossas famílias em tuas mãos. Amém. O Senhor nos deu pessoas maravilhosas para compartilhar a vida e nós queremos suprir muito mais do que o material, muito mais do que as necessidades diárias. Nós queremos prover o alimento espiritual. Permita que cada homem que ouve esse podcast possa promover um ambiente de culto em seu lar, para que o seu casamento seja perpetuado, seja abençoado, seja cheio da tua presença e para que os filhos desse casamento sejam conduzidos na tua santa presença. Nós te agradecemos porque nós cremos nos resultados da pregação da tua palavra, nós cremos no resultado de todo o trabalho que é feito ao entorno da pregação, como a divulgação de vídeos, como a publicação de livros, e nós sabemos que o Senhor tem uma grande obra para fazer. Não deixe nenhuma família que ouça esse podcast de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, mas permita que nós possamos viver a tua vontade, viver o teu plano, que é perfeito, que é mais poderoso do que qualquer um dos nossos sonhos mais ambiciosos. Que o Senhor conduza as famílias no teu santo trono de graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo.